Olá pessoal, vamos começar aqui a aula número 5. Olá pessoal, Diego Mangabeira aqui. Vamos começar a aula número 5 da Semana da Mente Blindada. Essa aula número 5 que a gente vai realizar agora é sobre inteligência emocional, tá bom? Então a gente vai falar muito sobre emoções, a gente vai falar sobre a sua relação que você tem sobre isso. Então, por que as emoções elas repercutem, elas influenciam você nesse momento? Por que na verdade as coisas elas não estão saindo do jeito que você gostaria, né? Se a gente pensar, ela vai resplandecer o conteúdo, né, a gente vai passar aqui para você, vai resplandecer muito o seu momento atual, né? Se as coisas elas não estão destravadas, e é por isso que a gente criou a Semana da Mente Blindada, para você se blindar e entender que muitas das emoções que você está sentindo agora, elas não são de dentro para fora, né? É uma construção do seu meio ambiente, né? Que você está recebendo através de várias fontes externas, então pode ser a televisão, podem ser as notícias, podem ser o trabalho, então o seu chefe, colega de trabalho, pode ser sua família, pode ser o seu círculo social, então amigos, colegas de trabalho, amigas, parceiros de negócios, sócios, né? Pode ser o seu relacionamento íntimo também, né? A sua esposa, marido, namorado, namorada, noivo, noiva, né? Então influenciando você em relação ao que você está fazendo agora. E quando a gente fala sobre o conceito de inteligência emocional, como a construção de todas as aulas, eu pediria para você faça anotações, é de extrema importância para que você consiga chegar em melhores insights, porque o que acontece aqui na aula, a gente vai falar sobre muita coisa e a gente segue todo um conteúdo programático preparado para você. Então, para você não se perder, vai anotando aquilo que a gente está falando, porque muitas ideias, muitas sacadas vão aparecer. Como a gente sempre fala, marca a gente, compartilha com os amigos, amigas agora, os familiares, essa aula, né, que nós estamos fazendo agora, porque com certeza tem alguém que vai precisar entender melhor o que é inteligência emocional, como eu posso desenvolver a minha inteligência emocional nesse momento, tá? Quando a gente quebra a palavra, então, inteligência emocional, vamos primeiro falar da palavra inteligência, né? Quando a gente fala da palavra inteligência, o que é a palavra inteligência, né? Inteligência vem de intelligere. Vou até pegar aqui a origem da palavra, né? Para a gente pegar no latim, só para eu não tinha preparado aqui, eu tinha colocado em stand-by, eu esqueci de colocar aqui. Inteligência. Deixa eu pegar, achei já aqui. Pronto, tá aqui na minha frente. Inteligência aqui, né? Vamos lá, achei aqui, né? Inteligência vem do latim intelligentia, tá? Intelligentia, que veio de intelligere, né? Que significa discernir, compreender, entender, né? E aí, no caso, tem a partícula inteligência, tem a palavra inter, né? Inteligência, inter, e tem a palavra que significa, aliás, inter significa entre. Qualquer palavra que tenha na língua portuguesa, espanhol também, línguas latinas, entre outras línguas do mundo, né? Se tiver inter, é entre, tá? E a palavra legere, então interlegere, que é intelligere, que vai dar origem à inteligência e vai dar origem à inteligência, significa o quê? Entre, legere significa escolher, separar. Então é separar entre, né? Então esse é o significado de inteligência. Então você analisar alguma coisa entre, né? E dividir isso, separar uma coisa da outra. Isso é inteligência. E quando a gente fala de emocional, a gente vai para o latim também. E no caso a palavra emoção, né? Emocional, emoção, não. Emocional vem de emoção, né? E quando a gente vai falar para a origem da palavra, na etimologia, a palavra emoção vem do latim emovere, tá? Emovere, que significa agitar, remover. Vou pegar aqui meu caderno aqui. Remover, mudar de lugar, né? Então a palavra emoção vem de agitar, vem de remover, vem de mudar de lugar, né? Se a gente pegar a palavra emoção, né? Tem o ex. A gente falou isso durante a Semana da Mente Blindada, até sobre outra palavra, outro significado. Palavras que começam com E, né, tem o prefixo ex, né? EX, tá?
de ex, né? Então, ex-relacionamento, ex-namorado, ex-namorado, né? Toda palavra que começa com ex, né? Ex, significa fora, né? E quando tem ex movere, emoção, né? Emoção. Ex movere é de fora, movere é mover, né? Mudar. Então é mudar para fora. Esse é o significado. Então, juntando, né? Pegando a verdadeira origem da palavra, então inteligência emocional é você separar então separar alguma coisa de outra, colocando para fora essa mudança. Olha que interessante, né? Talvez essa abordagem você não tenha ouvido falar. Então anota aí que é extremamente valioso esse tipo de conhecimento, porque o que acontece hoje em dia, né, além da desinformação, má informação, as pessoas não procuram isso, né, principalmente ler livros, ir atrás de bibliotecas, ir atrás de papers científicos, ir atrás, na verdade, de várias fontes, né, que possam te ajudar. A gente o quê? Se baseia muito hoje em dia, às vezes em vídeos do YouTube ou mesmo nas redes sociais, ao invés de nós mesmos irmos atrás do conhecimento. Então, uma dica aí de ouro que vai valer a pena não só para essa semana, para essa aula que você está assistindo, abra-se para o conhecimento, né? O conhecimento sem nenhum viés, né? Sem nenhum viés partidário, político, nenhum viés, às vezes até de algum tipo de grupo social, religioso, não tem nada a ver. O conhecimento é uma liberdade, o verdadeiro conhecimento, não do jeito que a gente está vendo hoje, que é um conhecimento viciado. Isso também não rola. É um conhecimento viciado. Quanto mais você se abre, mais você o que? Expande. Se algo, em termos de conhecimento, está impedindo você de avançar, né, a gente entra até no que a gente comentou ontem sobre a escassez. Né? Inclusive, foi a palavra escassez que eu falei ontem sobre o mesmo radical ex, né? Ex, que é fora. Tá? Então, inteligência emocional, uma dica de livro, sempre tem aquelas pessoas, Diego, eu queria saber mais sobre isso, tem algum livro no qual eu possa estudar sobre isso? A gente vai sempre com muita calma para não criar o que a gente chama de information overload para você, que seria um excesso de conhecimento, que pode acontecer. Você vai com muita sede ao pote e quer ler de tudo. Só que isso é bom e ruim, né? Isso é bom e ruim. Se você adquire muito conhecimento em pouco tempo, né, acontece o que nós chamamos de a teoria de Dunning-Kruger, né? Então você aumenta muito o seu conhecimento, mas você trava, ao invés de você ir profundamente, tá bom? Então vá num passo no qual você esteja o quê? Aprendendo e colocando em prática, aprendendo e colocando em prática. Isso dá mais certo do que eu quero comprar cursos, treinamentos, por exemplo, ler um monte de livro. Vá com calma, né? O que eu sempre falo. O grande lance é você sentir essa energia. Se você ler rápido, ver vídeos rápidos, não tem problema. Se você consegue fazer isso de uma maneira... isso aí é uma dica de estudo, né? No caso, cada um tem o seu estilo. Mas em relação a você ter um verdadeiro, né? Uma catarse, vamos dizer, né? Você tem um verdadeiro conhecimento, que você assimile aquilo, né? Precisa de tempo, tá? Uma dica aí para você. Então, Inteligência Emocional, um livro que eu gostaria de recomendar para quem quer saber mais sobre isso, né? Tem um clássico que, na verdade, é do Daniel Goleman, né? Basicamente, se for pensar, ele que cunhou isso, mas nós temos várias influências, né, antes do Daniel Goleman. Afinal, antes do termo inteligência emocional existir, já havia um interesse, né, na parte científica, ou mesmo até das áreas da psicologia. Você tem aí, no caso da neurociência, alguns estudos relacionados às partes cerebrais relacionadas com as partes emocionais, tá bom? Então você tem a parte racional e a parte emocional, né? Então aí você vai ouvir falar, por exemplo, do QI, né? Inteligência intelectual, que foi muito usado no século XIX, começo do século XX, até hoje. Tem muitas pessoas, às vezes até universidades, ou mesmo tipo de instituições acadêmicas, ou mesmo profissionais, que utilizam o teste de QI como um teste para avaliar os melhores candidatos dos piores candidatos. Né? Mas até no livro do Daniel Goleman, trazendo referenciais, tanto práticos como teóricos, então ele pega a academia mesmo, no sentido de pegar
estudos, né, na área cerebrais. Então, por exemplo, eu vou falar muito sobre cérebro hoje, tá? Então, presta atenção muito no que eu vou falar nessa aula de hoje. Então, estudos na parte, naquela época, no caso, né, que vai ser cunhado, qual que é a parte cerebral que é ativada, né? E também o que isso desperta na pessoa, né? O que foi perceptível, né? Só para trazer alguns insights do livro e também de outros autores relacionando a inteligência emocional. E inteligência emocional tem uma particularidade bem interessante, porque a gente poderia falar de psicologia positiva também, né? Então aí no caso a gente poderia ir no conceito do Macaulay, no conceito do Emmons, né, tanto na Universidade da Flórida como na Universidade da Califórnia, que também vão citar várias fontes relacionando a inteligência emocional, tá? Então nesse caso, a inteligência emocional, ela baseia no quê? De as pessoas que têm uma melhor facilidade, né? Aliás, não uma maior facilidade, uma facilidade em relação às emoções, é perceptível com estudos científicos, então amostragens científicas, que elas têm melhores resultados financeiros, melhores resultados profissionais, melhores resultados pessoais, então em termos de saúde, em termos de relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, com amigas, amigos, ou mesmo conseguem ter um convívio social melhor. E fora isso, elas têm a gente poderia dizer, um balanceamento emocional melhor. O que é um balanceamento emocional? Você lidar melhor com suas emoções, ao invés de você sempre cair naquele zigue-zague. Aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre um efeito que pode dar em você, às vezes, se você não tiver esse balanceamento emocional, que é o efeito sanfona quântico. A gente dá um nome de efeito sanfona quântico, que é o quê? Você vai, expande e retorna. Vai e expande e retorna. Vai, expande e retorna. Ou seja, sua vida ela nunca está avançando. Quando você tá com coragem para mudar, você retorna à sua zona de conforto. Basicamente é isso. E com muitas pessoas acontece isso. Por quê? As emoções, elas não são para amadores, né? A gente sempre fala isso, né? A física quântica não é para amadores, a alquimia da mente não é para amadores, neurociência não é para amadores, porque quando você entra profundamente, por isso que eu falei, você tem que entrar fundo, né? A gente nem indica muitos livros para você o quê? Ter uma base. Eu não sei qual que é a base que você tem, né? Às vezes o que eu estou falando é avançado para alguns e é básico para outros, mas a grande parcela da população não entende o que é inteligência emocional. Acha que, na verdade, é uma palestra, é autoajuda barata. Isso aí não existe, né? Mas tem, sim, o fundo muito científico, né? Se a gente pensar em relação ao que se baseou e o que se baseia até hoje isso, né? Se a gente pega a inteligência emocional, a gente pega a palavra emoção, né? Eu já falei para você qual que é a origem da palavra emoção. Então, emoção tem o radical EX, né? Ex, que é para fora, e movere, que é mudar. Então, é uma mudança para fora. Então, a emoção não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Por que isso é importante? Porque, basicamente, o que a gente vai falar nessa aula vai se tratar da emoção tal como ela é na sua vida. Se você não tem uma boa relação com as suas emoções, então você não para analisar como que você está agindo sobre as situações, você está vivenciando aquele velho mantra do deixa a vida me levar, né? Se você está vivenciando isso, do deixa a vida me levar, a sua vida não vai dar certo, né? Esperar que venha um milagre, eu até falei da lei da atração ontem, né? Sobre a verdadeira lei da atração e a lei da atração comercial, que está sendo muito utilizada hoje, né? Que é basicamente assim, as pessoas acham que na verdade vão conseguir tudo sem esforço, né? Não é bem assim, não é muito bem assim não, na verdade não é assim, né? Então assim, não vai dar muito certo em relação ao que a gente vai falar aqui, porque para você modificar suas emoções, até a bioquímica corporal, vai necessitar com que você seja ao invés de um coadjuvante da sua história de vida, que você se torne né, protagonista. Você tem que o quê? Entrar em campo e falar, eu vou vencer, eu quero conquistar aquilo que eu quero, manifestar a vida dos meus sonhos, cocriar um emprego, dinheiro, relacionamento, saúde, mas você tem que entrar em campo, então você tem que decidir isso. Porque quando a gente fala de emoção, que é essa mudança para fora, a gente fala o quê? Da emoção. E uma emoção, ela é uma memória do passado, tá? Pode marcar isso. A emoção é uma memória do passado. Ou seja,
tudo que você sente, tudo que você entende, por exemplo, de uma situação. Então vamos pensar, alguém responde você mal, né? Deselegante, alguém às vezes é mal educado, né? É aquela pessoa que está sendo mal educada, né? Talvez para ela não seja mal educada, mas para você sim. Da onde que veio esse significado de mal educado, de deselegante? Veio de uma experiência do seu passado, não veio de uma experiência no presente. Por isso, esse aqui é só um exemplo. Por isso que muitas pessoas estão tendo dificuldades até para entender o que está acontecendo, né? Parece que o mundo mudou, né? Parece que as coisas não vão ser como antes, não é assim? Né? Muita gente está sofrendo emocionalmente de várias dores, e é verdade, né? Nunca se viu tantas pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, e mesmo assim com problemas de convívio social, tal como nós estamos tendo agora, né? Para você ter uma ideia, a gente vê aqui pesquisas científicas, né? A gente se baseia na ciência, não no cientismo, né? A gente vai falar sobre aulas posteriores sobre isso, né? Porque estão utilizando o nome da ciência para algo que é político, poder, né? De poder, né? De ganância, não no sentido de ciência. A ciência é pura, ela é limpa, ela é o quê? Ela é disposta a hipóteses, a conhecimento, discussões, né? Isso é saudável. Uma ciência que é só assim, né? É assim assado, isso não é ciência, isso é dogma, é cientismo, tá? Então a ciência ela é aberta a isso. Então a gente consegue conversar. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende que na sua vida, nesse estágio que você está agora, muitas coisas já estão enraizadas. Por isso que tem pessoas sofrendo muito agora, né? Porque elas já não tinham esse autoconhecimento anterior ao que está acontecendo agora. Então, se fizer isso agora, parece que a pessoa não tem uma base. E é verdade. A grande maioria das pessoas, mundialmente falando, a gente fala 97% das pessoas, elas estão tendo problemas emocionais sérios. Né? Na aula de ontem, por exemplo, a gente falou que isso está ocasionando problemas financeiros. Né? O problema financeiro não é a verdadeira causa. A verdadeira causa é emocional. Por isso que a gente está fazendo essa aula para você. Para você entender que, na verdade, tudo que não está rolando tem a ver com uma memória do passado, tá bom? Então, eu dei um exemplo de uma pessoa deselegante, né? A gente poderia dizer, por exemplo, de trabalho, né? Então, por exemplo, eu não estou conseguindo trabalho agora, Diego. Né? A gente falou isso até na aula número 3 do ano astrológico de Vênus. A gente comentou sobre isso, né? O mapa astral do ano de Vênus, o mapa astral da alquimia da mente, né? E aí o que acontece? Tem uma correlação, né? Tem uma correlação. Trabalho, pessoal, tem muito a ver com você. Se você é uma pessoa que, ao longo da sua vida, aprendeu os modelos, né? A gente fala dos sistemas, né? Os sistemas que você foi criado. Então, o sistema familiar, o sistema político, o sistema religioso, o sistema de valores o qual você tem, que são desencorajadores, são sistemas negativos, são sistemas os quais você nunca viu ninguém ser muito positivo, né? Então você se tornou uma pessoa cética, se tornou uma pessoa negativa. Hoje, na verdade, você não acredita em mais nada. Não é por causa do mundo que isso aconteceu, é porque você aprendeu isso. Entende? Então a forma que você reage, por exemplo, ao desemprego, ou mesmo à falta de promoção, falta de clientes, sucesso, fracasso, erro, acerto, vem muito disso. Vem de uma memória armazenada aqui, né? Então vamos pegar agora a parte da neurociência. A gente tem 3 partes do nosso cérebro, tá? A gente começa falando um pouquinho daquilo que eu já falei. Eu vou repetir algumas coisas, sim, porque é necessário. A repetição é a mestra da perfeição. Então, aonde ficam armazenadas suas memórias subconscientes em relação às emoções? Aqui no cerebelo, se você pegar a sua mão aqui, coloque na nuca, né? Vai estar aqui a região que eu estou falando, que é o cerebelo, que vai fazer a ligação toda com a sua medula espinhal. E aí, nesse caso, pessoal, o subconsciente fica armazenado ali em termos, né, do que a gente chama córtex cerebral, né? Fica aqui. Né? Quando a gente fala de emoções, qual que é a região que é ativada quando nós falamos de emoções, como lidar com as emoções? É essa parte aqui no meio que a gente chama de mesencéfalo. Mesencéfalo também é conhecido como sistema límbico, cérebro límbico, tá? E aí, no caso, a gente tem a terceira parte do nosso cérebro que nós chamamos que seria a parte mais avançada, a parte mais nova, vamos dizer assim, tá? Que é o neocórtex, que é a parte de cima, né? Que é a parte de cima, que é a maior parte do nosso cérebro.
relacionada, no caso, ao raciocínio lógico, à cognição, a você pensar, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala dos três cérebros, basicamente, dos três cérebros. Então, é algo fácil de entender? É fácil de entender, são três cérebros, mas é fácil de você colocar em prática? Às vezes não, dá um trabalho, por isso que eu estou falando aqui. Dentro da Semana da Mente Blindada, a gente não ensina milagre, a gente não ensina um Salvador vai descer, um Messias vai descer, né? O anjo, né? O orixá, né? A entidade vai aparecer para você, o espírito vai aparecer e vai curar a sua vida. Não é assim que funciona, né? Basicamente, o que a gente utiliza aqui dentro do que a gente ensina na Academia da Alquimia da Mente é você usar esse poder que está dentro de você para você conseguir mudar isso, tá? Entendendo toda essa comunicação entre os três cérebros, tá? Começando por aqui, né? Que é o cérebro que eu falei para você, né? Então, a parte do cérebro responsável pelo mente subconsciente, o cerebelo. Ele também é conhecido, né, como que a gente fala sobre o cérebro reptiliano. A gente fala também do cérebro, por exemplo, primitivo, né? Às vezes o pessoal, até em inglês, né, chama dinosaur brain, né, que seria o cérebro dinossáurico, né, o cérebro primitivo mesmo, no sentido de dinossauro. Porque se trata de padrões relacionados à sobrevivência. Né? Ontem eu até expliquei sobre o seu sistema nervoso autônomo, então, resgatando um pouquinho daquele conhecimento, basicamente, o seu cérebro, né, ele aprende, através das suas experiências que você teve ao longo da sua vida, isso independente da sua idade, a replicar, a repetir tudo que você aprendeu. Né? Então, é uma repetição. Por isso que a inteligência artificial não tem nada de revolucionário, porque vai repetir alguma coisa de alguém ou mesmo algum software, algum programa. Não vai ter nada novo. Né? O ser humano tem algo diferente das máquinas, que é isso aqui. Coração. Que é o primeiro órgão a ser formado dentro de você. Tá? E o coração é o quê? É o que a gente chama, até nas antigas civilizações, é o fogo abrasador, é a sua essência. É quem você é. Né? Por isso que nós somos muito diferentes. A verdadeira revolução do homem é o próprio homem, né? Aí no caso como espécie, na mulher, né? Quero dizer, é no sentido de espécie. A gente evoluir de verdade, no sentido o qual deveríamos já estar, né? Basicamente. E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente vai o quê? Entendendo como nós nos relacionamos com a sobrevivência. Será que nesse instante, né? Vamos pegar algumas coisinhas que nós falamos ao longo da semana. Será que eu estou emitindo mais sinais primitivos ou sinais mais modernos, né? O que seriam os sinais primitivos? Eu estou mais com medo ou eu tenho mais coragem, né? Eu tenho medo de me arriscar ou eu me arrisco, né? Lembrando que risco neste caso é um risco calculado, né? Ninguém aqui é mais criança para cometer certos erros. Se bem que tem muitos adultos aqui nessa aula que cometem erros graves, né? Repetem erros os quais não deveriam repetir, né? Porque já tiveram experiências as quais aprenderam sobre isso. Mas tem gente que o quê? Gosta de sofrer, né? Tem gente que gosta de sofrer. Isso vale muito para os relacionamentos. Por que tem tanta gente sofrendo nos relacionamentos? Porque o sofrimento é uma opção, a dor é uma escolha. Tá? Pode anotar isso. O sofrimento é uma opção, a dor é uma escolha. Tá? Eu quero dizer no sentido de a pessoa que quer ficar com uma outra que sabe que a outra não vai retribuir, ou mesmo ela não tem a mesma energia, a mesma vibe que você, ela não tem o mesmo padrão comportamental, vibracional, energético, ela não vai mudar de uma hora para outra. Ninguém muda ninguém, tá? Eu não tô aqui, minha equipe não tá aqui para mudar a sua vida, muito pelo contrário. Quem tem que decidir essa mudança é você. Quem tem que decidir, por exemplo, ao final da Semana da Mente Blindada, a gente vai abrir as inscrições da Academia da Alquimia da Mente. Quem tem que escolher, né, entrar na academia ou não é você. É tudo um convite, é a energia. Entendeu? A gente não força a barra. Se você sente que, na verdade, quer dar o próximo passo, você vai entrar. Se você ainda está em dúvida em relação a você, não é por causa da academia. Você que está em dúvida. Entendeu? Porque quem quer dar o próximo passo precisa de ajuda para dar o próximo passo. A gente tem um passo a passo aqui para você chegar onde você quer chegar, né? Então a vida é assim. Mas tem gente que prefere andar em círculos e sofrer por causa de fulano,
sofrer por causa de cicrana, né? Isso nos relacionamentos acontece muito. No trabalho é a mesma coisa. Por que você vê, às vezes, vai entrar no perfil do LinkedIn, por exemplo, né? O LinkedIn é a maior rede social profissional, né, do mundo, vamos dizer. E aí você vê pessoas que, na verdade, não estão parando, né, no trabalho. Ou você pega um currículo de alguém e tá sempre pulando de galho em galho. Então, às vezes fica o quê? Um mês de experiência, depois você vê no currículo tem 3 meses, depois outra empresa um mês, né? Depois um ano, nossa, vai melhorar, depois sai de novo e vai para outra empresa. Por quê? Não está segura, não está segura de si. Isso é emocional, entendeu? Por isso que a causa de tudo sempre é emocional. Por isso que a gente trabalha aqui com a Alquimia da Mente para ajudar a humanidade nesse salto quântico que precisa ser feito em relação a tem muita água, que é o elemento água, mutável, né, emocional. Precisa de terra, assentar, cognição, vamos pensar, tá? O que acontece para mudar isso, né? As pessoas querem às vezes receitas prontas, não é de uma hora para outra. Mas como que você pode gerenciar melhor as suas emoções? Primeiro, conhecendo que tem 3 cérebros. Então, quando você toma uma decisão, quando você fala alguma coisa, quando você pensa sobre alguma coisa, parte 3 funções diferentes. Uma vai falar para você, sobreviva, fuja, né? Não se arrisque. É a sobrevivência. Mas a sobrevivência é algo que, na verdade, deve ser sempre ouvida? Às vezes sim, né? Está fugindo, às vezes está no assalto, vai fugir, né? Ou mesmo está no escuro, né? Tá na rua à noite, né? Você anda mais rápido, pode ser, né? Então, sei o que? É sobrevivência, aí sim, né? Mas assim, você está agora com uma oportunidade profissional na sua mão e você tem medo de arriscar-se, né? Você estava pensando em alguém para iniciar um relacionamento e essa pessoa está na sua frente, agora você tem medo de sofrer. Isso é sobrevivência. Não é algo real. Entendeu? O que acontece com as pessoas é elas transformam uma emoção em algo real. Por isso que tem tanta gente sofrendo. Pessoas estão sofrendo de seres imateriais. De situações, de realidades que não existem. Entende? Por isso que acontece essa matrix mental. Porque, como ela é implantada para você, você acha que tudo que você vê na mídia, no trabalho, no seu dia a dia, é real. É uma construção. O sistema que nós temos atual é uma construção de pessoas que sabem construir porque sabem dominar a sua mente subconsciente. Por isso que eu falo para você, muitas das ideias, muitos dos pensamentos, muitos dos comportamentos, muito do que você diz que é seu, não é seu. Foi implantado, foi configurado, foi programado por alguém, por outrem, por uma situação, por uma experiência a qual você não foi a principal pessoa decidindo sobre isso. Você aprendeu em algum lugar. Você aprendeu às vezes no seriado na Netflix, para você ter uma ideia. Tá? A manipulação, pessoal, da mente subconsciente é tão gritante muitas vezes que você acredita que fez uma coisa, mas você repetiu o que uma personagem fez num filme de Hollywood. Você acredita nisso? Pois pode pensar nisso, porque existe uma correlação entre o que está armazenado na sua mente subconsciente e as emoções que você toma. Você não é tão dono de si, tal como você pensa. Por isso que acontecem muitos erros grotescos. Nós entramos, por exemplo, eu poderia pegar o meu celular aqui e acessar qualquer rede social. O que a gente vai ver nas redes sociais? Pessoas gritando com outras através de palavras, vídeos, áudios. Você vai ver pessoas se dizendo especialistas, sendo que só leram um livro ou viram alguma coisa no jornal da televisão, né? Você vê pessoas criticando, censurando, cancelando outras. Isso é emocional. Você vê pessoas brigando com outras, como eu falei para você até na primeira aula, né? Brigando entre si, onde um terceiro, né? A tríade, né? Sempre marca isso. Siga o dinheiro. Follow the money em inglês, né? Porque existe um motivo econômico na sua briga com uma pessoa que está ao seu lado.
Então, assim, quanto mais você vai a fundo, por isso que eu estou fazendo para você, vá a fundo na sua mente subconsciente para entender que as suas emoções, elas estão enfraquecendo você, né? Porque para você ter uma ideia, as emoções, elas influenciam você em 6 aspectos da sua vida, tá? Eu vou falar para você agora quais são esses 6 aspectos, tá? Primeiro de tudo, as emoções, elas influenciam o seu humor, né? As emoções influenciam o seu humor. Então imagina, se você tá feliz, acordou bem, dormiu bem, né? É importante, tem gente que não tá conseguindo dormir, tá com insônia. Tem gente que fica lá acordada 3 da manhã, assim, né? 3 da manhã na cama, não é assim? Pode ser o seu caso, né? Fica assim, né? 3 da manhã, 4 da manhã, não consegue dormir. Por quê? Esse dispositivo aqui não foi criado para te ajudar, ele é uma máquina, inclusive tem patentes relacionando tanto a isso como o televisor, de que eles são viciantes. Tá? Eles são viciantes. Eles liberam, o seu cérebro libera dopamina, que é o hormônio do prazer, ao ficar acessando redes sociais. Porque você acha que você está o seu cérebro acha que você está trabalhando, que é algo que você precisa. Então por isso que você não dorme. Além disso, existem ondas azuis, as quais são muito danosas, por exemplo, ao seu organismo. Além disso, existem estudos científicos provando que a eletromagnética desses equipamentos pode influenciar principalmente as regiões a qual você utiliza. Se você utiliza muito próximo ao seu a sua orelha, ao seu ouvido, você influencia toda essa parte cerebral, inclusive podendo, né, contribuir em futuros casos, e o que você nunca vai ouvir, e também vão chamar de teoria da conspiração, afinal, o que a ciência diz, eles deixam de lado, né, porque só interessa o que interessa para eles, dinheiro, né? Então, assim, pode levar ao câncer em determinados momentos, ou mesmo algum tipo de problema dentro do seu organismo. Olha isso. Então existe uma correlação intrínseca a tudo o que você faz. Eu estou passando para você experiências práticas. E todos os dias, o que acontece com você? Será que na verdade eu estou entendendo o jogo no qual eu estou? E será que na verdade eu estou me deixando desmoronar por causa do externo ao invés de eu me controlar? Né? Se você não consegue dormir, toma um chá de camomila, faça uma meditação, né? Dá uma volta na sua casa, né? Deita um pouco, olha as estrelas, né? Inspira, expira, inspira, respira, né? Expira. Sinta a conexão com a natureza. Abrace uma planta, por exemplo. Eu sempre falo de jardinagem, né? Eu pratico jardinagem há anos. E eu sempre falo isso, esteja em contato com a Mãe Terra, né? No sentido não só do planeta Terra, mas é a consciência da criação, entendeu? Não é algo apenas religioso, não tem nada a ver com religião. Você faz parte dessa função divina, dessa função quântica, porque tudo é interconectado, né? Isso tem a ver com as emoções. Quando a gente parte, subconsciente, quando a gente parte para o sistema límbico, por exemplo, é a forma que você reage às experiências. Então, o sistema límbico, por exemplo, a gente tem a parte da amígdala cerebral, né? Que não é a amígdala daqui, né? Que as pessoas confundem. Existem duas amígdalas, né? A amígdala daqui da garganta, vamos dizer, né? E a amígdala cerebral, que gera hormônios, né? E também, por exemplo, uma relação do tálamo com o hipotálamo, né? Glândulas também, entre outras glândulas que vão ocasionando certos tipos de substâncias químicas no seu organismo, né? E por que eu estou falando isso? Por que eu me sinto feliz, Diego, e eu me sinto triste? Porque é uma reação química, é uma reação elétrica. Os seus neurônios, eles estão o quê? Agora trabalhando, milésimos de segundo, né? São sinapses cerebrais, fazendo você entender o que eu estou falando aqui. A você enxergar esse vídeo, me ouvir através da minha voz, através de um dispositivo eletrônico, né? Um tablet, um celular, smartphone, mobile, né? Um ordenador, um computador. Onde você estiver, você está me assistindo, me ouvindo, me sentindo, me escutando. Isso é uma reação elétrica. Então, tem a ver com energia. Para eu chegar até você, eu preciso de energia. Por que as pessoas ainda não acreditam que tudo é energia, sendo que, na verdade, a energia ela não pode ser vista, ela é. Por que o mundo hoje se tornou tão materialista? Você percebe?
E é tão irracional porque para eu conseguir comunicar com você, eu estou usando uma força na qual você não enxerga. Mas eu não preciso ficar provando para você que a eletricidade existe. Você está entendendo? Né? Não tem como você se deixar ser moldado por um mundo que se tornou materialista. E eu não estou dizendo que a matéria é ruim, que o dinheiro é ruim. Para quem participou da aula ontem, né, da aula 4, tá entendendo o que eu estou falando. Né? Porque toda aula é uma construção. É como se eu colocasse mais um software para você, uma base de dados, né? Um conhecimento diferente para você o quê? Assimilar. Então a gente vai por partes. Não adianta eu vomitar um monte de conhecimento aqui para você e você... Ah, é legal, achei legal a aula, né? Não é assim que a gente quer que você saia ou mesmo continue com a gente, né? A gente quer que você o quê? Potencialize, aumente seu poder, que você abra os olhos, que você entenda que o sistema límbico que você tem, ele é responsável por todas as suas emoções. Se algo não está legal, se algo falta, por exemplo, às vezes neurotransmissores, né, o pessoal que às vezes tem depressão, né, falta serotonina, às vezes precisa, nossa, peraí, gaguejei. Às vezes precisa comprar um medicamento, né, para o quê? Potencializar esses neurotransmissores que não existem, existem falta. Mas existem formas naturais de fazer isso? É óbvio que tem, sempre tem. As leis naturais estão sempre acima, porque nós vivemos essas leis naturais. Né? Então, se você não estiver em harmonia com isso, com certeza suas emoções não estarão. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se algo com você, por exemplo, você não tem inteligência emocional, você fala assim, Diego, eu não tenho inteligência emocional. Por quê? Você não quer disciplina. Você quer fazer as coisas do jeito que você quer. Tem muita gente assim. Diego, eu quero ter inteligência emocional, mas eu não quero rotina. Eu não quero rituais. Qual que é a dica que você me dá? Nenhuma. Porque para vivenciar uma inteligência emocional, você tem que gerenciar suas emoções. Eu não vou gerenciar por você. Entendeu? Eu não tenho o seu cérebro. Né? O que eles querem, inclusive com os planos que a gente vê, é cada vez mais a implementação, às vezes até de um chip no seu cérebro. Em que momento você vai achar que o pensamento é seu, que a emoção é sua e que a emoção é de outros? Né? Por isso que eu falo, existe uma correlação entre cérebro, coração e sistema digestivo. Quem faz essa correlação é você. Então não tem como a gente pular etapas, sendo que na verdade a única pessoa que pode controlar suas emoções é você. Por isso que quanto mais a gente fala disso, mais eu quero entender você e você entender o quão você é importante para gerenciar tristeza, ansiedade, estresse, amor, carinho, respeito, felicidade, apatia, compreensão, né? E às vezes até neutralidade. Né? Isso não se aprende de uma hora para outra. Isso é demandado de você todos os dias. E o que acontece na maior parte das vezes, você diz, não, Diego, eu sou desse jeito, eu vou morrer assim. E aí você entra em outro mantra, muito cantado por pessoas medíocres, que é o mantra da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Né? Esse é um mantra muito cantado internacionalmente por pessoas medíocres, pessoas que se dizem o quê? Vitimistas, que a culpa é do externo, né? Que não, você não entende, porque fizeram isso com a gente, piriri parará. São pessoas que não estão contribuindo para a evolução da humanidade, mas pelo retrocesso. E aí o que acontece com as pessoas é, elas já não têm um conhecimento relacionado a isso, anterior, né? Elas se deixam abalar por qualquer coisa. E isso que está acontecendo bastante com as pessoas. Se a pessoa não tem uma base, né? Ela aceita qualquer coisa. Por isso que está acontecendo com várias pessoas, elas estão perdidas. É como se tivesse assim um tsunami, né? Um tsunami não. Um furacão e a pessoa não sabe para onde ela quer ir. Tem muitas pessoas vivenciando isso, tá? Inclusive existe já até uma doença chama Covid mania, tá? Que seria o quê? Pessoas que têm problema em relação a entender e sair, lógico, dessa apreensão criada pelo
pelo vírus, né, pela situação atual, tá bom? Que a gente está passando agora e com certeza não é o primeiro momento, e inclusive se a gente pegar na história da humanidade, esse processo do medo é muito utilizado contra a própria humanidade, tá? E aí a gente vai para o terceiro cérebro, né, que é o neocórtex. Neocórtex. Se você quiser ler, como eu falei aqui durante a aula, o livro do Daniel Goleman, né, sobre inteligência emocional, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar sobre o cérebro e por que pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem lidar melhor com a razão. Né? A gente fala no grego do logos, né? Ao invés do mitos, que seria mais essa parte emocional, lida melhor com logos. Né? A gente vai para Platão, vai para a escola pitagórica, lá na Grécia, né? 300, 400 a.C., e até muito antes, no Egito, Suméria, Anunnakis, né? E outras civilizações, enfim. Mas o grande lance é as pessoas que conseguem raciocinar, entender as situações. Então, peraí, deixa eu pensar, né? O que é o deixa eu pensar? Vamos pensar que você está num momento profissional muito tenso. Alguém respondeu mal para você. Ou mesmo você tem que mandar um e-mail, mas tem que ser cordial. Você tem que mensurar suas palavras. Ou mesmo aconteceu alguma coisa no seu trabalho hoje e você quer descontar naquela pessoa. Acontece isso, né? Você está às vezes no trânsito, alguém te fechou, né? Você quer descontar naquela pessoa. Então o que acontece? Você acha que uma televisão, uma mídia, uma rede social vai querer que você treine isso? Ou que você continue sendo um pau-mandado, um escravo desse sistema mental que nós chamamos aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente de Matrix Mental? A escolha é fácil. A resposta é fácil. A grande maioria das pessoas prefere continuar com a emoção. Porque, meus amigos, minhas amigas, a emoção é uma memória do passado. Quando você entender isso, porque às vezes eu estou repetindo essa frase, para você não está significando nada, e tudo bem. Talvez no seu estágio atual isso não represente nada. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a querer mudar, querer alguma coisa nova, não tem como você não colocar a sua cognição, o seu raciocínio para colocar em prática. Se você não pensar, ninguém vai pensar por você. Isso é óbvio. Mas como eu sempre falo, é o básico que ninguém está fazendo. Quando você começa a apurar os fatos, quando você tem mais dados, quando você começa a raciocinar, a pensar. E hoje, pessoal, o pensar ele está sendo cancelado, censurado. É algo valioso. Tal como foi na Idade Média, ou mesmo em vários declínios, né, de impérios, ou mesmo em várias pessoas que pensaram diferente dos outros e foram perseguidas. Né? Nós somos perseguidos. A gente perdeu a segunda aula por causa disso aqui no arquivo. E várias vezes, nós já perdemos Facebook, nós já perdemos Twitter, perdemos contas de anúncio de Facebook. Várias vezes nossos posts eles foram às vezes até pausados para não conseguirmos postar para vocês. Né? Isso é óbvio. Já começou a caça às bruxas. Por que isso? Fazer com que você pense faz com que você deixe de ser escrava, deixe de ser escravo para ser uma pessoa livre, um ser espiritual livre, um ser quântico livre, um ser energético livre. E isso incomoda. Por isso que inteligência emocional não é para qualquer um, não é para amadores. Física quântica não é para amadores, neurociência não é para amadores, alquimia da mente não é para amadores. Porque isso dá trabalho. Tanto que a gente percebe, as pessoas que estão assistindo essa aula, escutando a gente, sentindo agora, são poucas. Porque a maioria prefere não ouvir a verdade. Que não é a minha verdade, ou mesmo a sua verdade. Mas é aquele conceito, o arquétipo platônico, né, lá de 400 a.C., 300 a.C., né, Platão, que é a verdade com V maiúsculo. A verdade que nós ensinamos através da gnose, por exemplo, aqui dentro da academia. Né? Então, de você entender que existe algo que sempre passa, que é uma lei atemporal, uma lei natural, que sempre vai prevalecer, que a verdade existe. Né? Então, por exemplo, o que é uma verdade? O sol, ele nasce de manhã. Você pode negar isso? Não. Né? Ah, mas Diego, o sol pode acabar. Sim, ele pode acabar. Mas também ele não vai deixar de existir. Ele pode virar um buraco negro, vai ser um sol.
Continua sendo Sol, pode dar outro nome. Né? Então, assim, tem coisas que estão acontecendo que você não está prestando atenção e você não está raciocinando. E por que eu quero dizer isso? Porque muitas das coisas que estão acontecendo com você estão sempre atraindo você para o medo. Você abre o seu celular e se dá o medo. Você vê sua conta bancária, dá medo. O relacionamento dá medo. Cria insegurança, estresse, ansiedade. E aí o que acontece com o seu organismo? Né? Vamos pegar uma medicina integrativa, bioquímica. Você começa o quê? Mudar o seu estado de sistema nervoso autônomo. Parasimpático para simpático. A gente falou isso ontem. Né? Você começa o quê? A gaguejar. Você começa o quê? As extremidades ficarem mais, às vezes até frias, ou mesmo começa a suar frio. Fica assim, ó. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo falar. E começa a salivar, não consegue salivar. Fica assim, ó. Né? Tenta, mas não tem saliva. Você começa a não digerir direito, gastrite. Você tem que ir lá no médico, no gastroenterologista, fazer um exame para ver se você tem gastrite. Né? Basicamente, você vai procurando no externo as respostas, mas a resposta não está no externo. Não vai ser um médico, um profissional externo que vai te ajudar em relação à sua própria autodescoberta. Às vezes você precisa fazer um tratamento, sim, a gente não está menosprezando aqui. Mas a verdadeira causa está dentro de você. Você causou esse aspecto, essa situação. Né? Não adianta colocar band-aid, que é o sintoma, sendo que na verdade a causa vai sempre existir. A gente vê muito isso. Né? Tem várias doenças ao longo da história da humanidade, essa é mais uma, que as pessoas elas acham que vão curar uma doença com um band-aid. Não é assim. Existe uma causa para tudo. Sempre existe uma causa para tudo que acontece. E essa causa sempre é escondida. Sempre não é bem vista. As pessoas não vão atrás, né? Eles chamam novamente de teoria da conspiração. Pessoal, é uma idade... eu falo, né, aqui dentro da academia, é um neofeudalismo. Onde as pessoas que dizem as coisas são bruxos e bruxas de novo. Estão sendo perseguidos. A Inquisição voltou. Né? É a forma que a gente se sente agora. Né? Pessoas que, na verdade, estudam a história da humanidade inteira e querem ajudar você, e você ainda quer acreditar no externo, ao invés de acreditar nas leis naturais. Não tem como você se livrar disso. Eu quero dizer isso nessa aula de inteligência emocional, porque o controle todo da humanidade, dessa matrix mental, a qual nós falamos muito, porque a humanidade está escrava por séculos, por milênios, acreditando em mentiras. Não é de agora. Eu quero dizer isso porque o problema financeiro que você tem, o problema profissional que você tem, o problema com as suas emoções, que você pode ter agora nesse momento, com alguém, em relacionamento, saúde, é algo seu, emocional. Não é algo externo. Se você não for atrás dessa causa, por isso que a gente fala, existe uma causa. Lembra dessa causa? Aconteceu por um motivo. Quando que foi? Ai, Diego, mas eu quero algo simples, porque é tanta coisa, tô na correria. Eu vou sair da sua live, tá dando trabalho. Pois é, meu amigo, minha amiga, não é para qualquer um. Alquimia da mente não é para qualquer um. A Academia da Alquimia da Mente não é para qualquer um. Física quântica não é para qualquer um. Neurociência não é para qualquer um. Porque não é qualquer um que vai conseguir transformar, co-criar, manifestar a vida dos sonhos. Não é. Por isso que para sair do jogo, você tem que se transformar em uma pessoa que você ainda não é. Você às vezes nem acredita que você pode ser. Por isso que entra o neocórtex. O neocórtex era o pensar. Peraí, deixa eu pensar sobre isso. Né? Deixa eu pensar sobre isso. E aí, no caso, ao começar a pensar, você começa o quê? A identificar que as coisas elas não estão saindo do jeito que você gostaria. Né? Peraí. Eu estou fazendo só decisões que estão me atrapalhando, estão me trazendo mais dívida. Eu não consigo sair da dívida, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu estou com medo da situação atual, eu não consigo, Diego, respirar com facilidade. Né? E as pessoas querem uma pílula mágica, né? Querem algo mágico. Não é assim que. Não é de uma hora para outra, ou mesmo vão delegar essa responsabilidade pessoal para outrem, para um político, um grupo partidário, para a economia, para alguém resolver isso.
né, para uma organização mundial do XYZ, né, para milagres, fórmulas milagrosas. Não, não vai funcionar, porque não é assim que funciona. Por isso que até hoje a humanidade está escrava de um sistema que é uma Matrix. Por isso que estão brigando entre si e até hoje existe um terceiro que ele não vai aparecer. Quer você queira acreditar isso ou não, não importa. Existe. Se você não acredita, vá atrás, estude livros, né? Se você pegar até a palavra liberdade, da onde que vem a palavra liberdade, né? Vem de liber, que significa, né, livre. E liber em latim também significa livro. Então, o conhecimento, ele é uma libertação. Até na raiz, eles sabiam disso. Eles sabiam da verdadeira origem. Para você despertar, você vai ter que estudar mais. Vai ter que agir mais. Vai ter que gerenciar suas emoções diferentemente. Ao invés de você ser uma pessoa reativa, né? Aquela pessoa me xingou, eu vou xingar também, né? É o que acontece nas redes sociais. É só irracionalidade. Pessoas que nem te conhecem falando mal de você. Deixa passar. É a sua rede social? Deleta essa pessoa. Só isso. Mas você acha que a rede social, por exemplo, dando um exemplo aqui no caso, vai se preocupar com isso? Lógico que não. Eles vão passar um discursinho da... nós não aprovamos discurso de ódio, piriri parará, não é assim, né? É uma hipocrisia, porque a gente sabe que eles não deletam aquilo que precisa deletar. Né? É só conversa para boi dormir, é só hipocrisia, é só, por exemplo, um discurso, mas é falso por dentro. Então o que eu quero dizer para você, para finalizar, esteja ciente que as suas emoções afetam tudo. E quem é você? Os seus hormônios, a parte química. Como que você altera os seus hormônios, as suas emoções, para a gente finalizar? Pensando mais, não sendo uma pessoa reativa. Pensando no que você está repetindo em termos comportamentais que estão impedindo você de avançar. Isso, meu amigo, minha amiga, só com caderno e lápis na mão, caneta na mão. Eu não sei a sua vida, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas uma coisa eu sei sobre você. Você está cansado de ter os mesmos resultados. Você quer novos resultados. Você está aqui por causa disso. Você está me assistindo por causa disso. Você está me escutando por causa disso. Você está me sentindo por causa disso. Eu estou ouvindo o clamor que você tem dentro aqui do teu coração, da sua essência, dizendo, eu quero algo diferente. Eu quero algo novo. Eu estou cansado daquilo que eu estou vivenciando agora. Eu quero algo novo. Não aguento mais a vida que eu estou tendo. É medo atrás de medo. Eu ligo um negócio, tá medo, mais medo. O pessoal só tem medo. Como que eu saio desse vórtice, Diego? É isso que eu estou convidando você. Né? Eu estou dando a minha mão para você, para seguir com a gente. Por isso que essa semana não é para qualquer pessoa. Quem está aqui até agora, quem está assistindo a gente até agora, é porque está decidiu, sabe? Eu decido ser quem eu quero ser. Eu decido conquistar aquilo que eu mereço, não menos do que eu mereço. Eu já cansei de me portar como uma pessoa fraca, uma pessoa que obedece aos outros e não dá nada pra mim. Eu dou tudo pros outros e nada pra mim. Essa história precisa mudar. Os meus resultados precisam mudar. É isso que se trata. A energia muda quando você muda. Isso é física quântica, né? As minhas emoções mudam quando eu sei como eu ajo através das minhas emoções. Eu não sou mais um puppet, não uma marionete de alguém. Eu sei como eu ajo. E eu fiquei com raiva sim, porque essa é uma situação de injustiça, né? É normal. É normal. Entenda que, na verdade, as emoções elas vão e vêm. Mas isso não significa que você é uma pessoa negativa. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa de valor. E uma pessoa de valor pensa acima de tudo. Tá? Pessoal, para a gente finalizar essa aula, a gente vai fazer aqui uma técnica, né? Utilizando mais uma música aí. Como eu falei para todo mundo que está participando, a gente está compartilhando essa técnica no dia posterior dentro do grupo VIP do WhatsApp. Se você tá na semana da Mente Blindada, mas não tá no grupo VIP da Semana da Mente Blindada, você está perdendo seu tempo.
Então, manda e-mail, direct, contato@diegomangabeira.com.br, né? Ou mesmo direct, inbox pra gente, ou mesmo aqui nos comentários, que a gente vai mandar para você o link para você entrar dentro desse grupo, tá bom? Que é para você receber em primeira mão tudo isso e todas, inclusive as vagas, né, da Academia da Alquimia da Mente, para quem estiver no grupo, vai receber a mensagem antes. Porque são pessoas mais comprometidas que as pessoas que não estão comprometidas. Bacana? A gente privilegia meritocracia. A gente privilegia quem coloca mais energia na gente. Quem coloca menos energia, lógico que não vai ser favorecido. Não é assim que funciona, né? Tá bom? Beleza? Esteja num lugar tranquilo, esteja aí, no caso, em um ambiente que você possa fechar seus olhos, estar em sintonia. Isso é muito importante, tá? Pessoal, então essa foi a técnica aqui desse dia, dessa aula, né? Número 5 da inteligência emocional. Espero que tenha aproveitado bastante. Uma coisa importante para a gente finalizar, né? As suas emoções, elas são fundamentais, elas não são menos importantes ou mais importantes, mas elas têm que ser tão importantes quanto o seu raciocínio, quanto a sua capacidade, manifestação do seu pensar. Então harmonize o seu pensar com o seu sentir e o seu agir. Cérebro, coração, sistema digestivo. Os três, como a tríade, isso é esotérico, isso é alquímico, isso é hermético. Quanto mais você entender essa beleza que existe, essa trindade que existe dentro de você, mais alquimista você vai ser de si, mais preparada você vai ser em relação a vencer os desafios e mais você vai chegar na verdadeira causa do que está acontecendo com você, do verdadeiro motivo que está acontecendo com você. Não menospreze os sinais que estão acontecendo com você, não menospreze o que vai acontecer nos próximos dias com você, e não menospreze as oportunidades que vão aparecer na sua vida, que já estão aparecendo desde o primeiro dia da Semana da Mente Blindada. Você pode não ter percebido, mas algumas pessoas já estão passando na sua vida, mais pessoas estão agindo dentro de você e já estão te ajudando, tá? Vou finalizar aqui porque parece que já está cortando, né? Pra gente não correr o risco do jeito que a gente aconteceu, tá bom? Muita luz e prosperidade. A gente se vê na aula número 6 e também nos materiais extras que nós vamos fazer nas lives, inclusive fora das aulas também com você neste final de semana, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão em meu nome, Diego Mangabeira, de toda a equipe aqui da empresa Diego Mangabeira, tá bom? Muita luz e prosperidade, forte abraço para você, até logo, tchau, tchau.